Prezado aluno, estou aqui para falar desse curso preparatório para vestibular e Enem. Este curso foi gravado pelos maiores professores do Brasil, professores com larga experiência em cursinhos pré-vestibulares. Podem ter certeza, vocês estarão adquirindo um dos melhores cursos do Brasil. Para estudar para vestibular, o aluno ele deve fazer um horário de estudo, incluindo 2 matérias por dia. Então, por exemplo, segunda-feira ele vai estudar História e Geografia. Terça-feira ele vai estudar Literatura e Gramática. E assim por diante. Tá? Como que ele deve estudar para o vestibular? Então, ele vai assistir a aula, tá? Ele assiste a aula, ele anota a aula, e ele vai estudar apenas as anotações das aulas. Se o aluno souber essas anotações das aulas, ele passa em qualquer vestibular do Brasil. Então, ele vai estudar pelas anotações tão somente. Dispensa-se, portanto, outras leituras. Então, ele elabora o horário de estudo e estuda as anotações. Como que ele vai estudar? Bom, ele lê as anotações. Depois ele faz um resumo dessas anotações. E depois ele pode fazer ainda um quadro sinótico dessas anotações. Então, tem a leitura, o resumo e o quadro sinótico. Então, imaginemos o seguinte, toda segunda-feira ele vai estudar, por exemplo, geografia. Tá? Geografia geral. Tem a geografia geral, geografia do Brasil e geopolítica. Né? Então, imaginemos, segunda-feira ele vai estudar geografia geral. Então, ele assistiu a aula, ele anotou. Depois ele estudou as anotações, fez o resumo, fez o quadro sinótico. Daí na próxima segunda-feira, antes de assistir uma nova aula de geografia geral, ele vai fazer a revisão da aula anterior que ele assistiu. Daí ele assiste novamente, faz o resumo, quadro sinótico, etc. Terceira semana, antes de assistir mais uma aula de geografia, ele vai fazer a revisão da primeira e da segunda aula de geografia. Quarta semana, ele vai assistir mais uma aula. Antes de assistir mais uma aula, ele vai fazer a revisão da primeira, segunda e terceira. E assim por diante. Imaginemos, ele vai estar na 20ª aula de Geografia Geral. Antes de ele assistir a 20ª, ele vai fazer a revisão bem rápida das 19 aulas que ele estudou anteriormente. Então, ele pode fazer isso com todas as matérias. Então, História, por exemplo, tem História Geral, História do Brasil e História da América. Então, imaginemos, ele vai estudar História do Brasil. Então, ele estuda, assiste a aula, anota, depois faz o resumo, faz o sinótico. Na segunda semana, antes de estudar a segunda aula, ele vai fazer a revisão da primeira aula de História. Terceira semana, antes de estudar a terceira aula, vai fazer a revisão da primeira e da segunda. Quarta semana, antes de estudar a quarta aula, faz a revisão rápida da primeira, segunda e terceira. Por isso que é bom ele resumir, porque a revisão ele faz sobre o resumo. E ele pode fazer isso com todas as matérias, inclusive com matemática. Então imaginemos, ele estudou matemática, resolveu os problemas lá e tal. Segunda semana, antes de estudar mais uma aula de matemática, faz a revisão do que ele estudou antes. Terceira semana, antes de estudar a terceira aula de matemática, faz a revisão das 2 aulas que ele estudou anteriormente. Tá? Então, sempre assim, antes de estudar uma nova aula, fazer as revisões das aulas anteriores sobre as matérias, sobre a matéria que ele pretende estudar naquele dia. Pode crer que você vai perceber que o estudo vai ficar muito simples e você vai passar no vestibular que você quiser sem muito esforço. Porque o conhecimento não é proporcional ao tempo de leitura. O conhecimento é proporcional ao tempo de estudo. E estudo é uma coisa, leitura é outra. O estudo não se resume a uma simples leitura. Tá? O estudo é muito mais que isso. O estudo envolve uma leitura, envolve um resumo, tem que escrever. Quem não escreve dificilmente vai aprender direito. Então, tem que assistiu a aula, anotou a aula, fez o resumo da aula, fez o quadro sinótico e assim por diante. Tá? É isso aí, prezados alunos. Um forte abraço.